Tu viu que no final dos vídeos o Team Blue tá sempre arrumando um jeito, né? Pegando alguma coisa que a gente erra aqui e tá sempre sacaneando, né? Eu vi. A sorte é que ninguém assiste, né? A galera chega ali nas despedidas, ali quando eu tô falando do MachineCast e tal, já desliga, e aí ninguém vê a sacanagem. Fala, meus amigos, daquele jeitão! Existem personagens que marcaram demais toda uma geração, e esse mesmo fascínio faz com que mesmo décadas depois da primeira aparição, muitas novas curiosidades apareçam fazendo a gente ver que alguns desses heróis são maiores até do que muitos imaginavam. Então, se vocês querem um vídeo recheado de curiosidades, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Grayskull. E como aqui é o seu canal dos anos 80, obviamente a gente já falou dos Thundercats algumas vezes. E eles já têm alguns vídeos exclusivos que, se você não conferiu ainda, eu recomendo, já que Thundercats é um assunto muito legal. E também por ser um dos maiores sucessos daquela década, seja como desenho animado, com os quadrinhos ou mesmo com os brinquedos, os Thundercats têm muitas curiosidades que talvez você desconheça. Então, sem muita demora, bora lá que a nossa viagem nostálgica do passado vai começar. 10 curiosidades sobre os Thundercats. Primeira curiosidade. E o mundo conheceu os Thundercats há mais de 35 anos atrás, já que a estreia do desenho se deu em 9 de setembro de 1985 lá nos Estados Unidos. Mas por acaso você sabia que Theodore Walter Wolff, também conhecido como Toby Wolff, foi o idealizador dos Thundercats, e isso aconteceu, olha, bem antes de 1985, e o Toby Wolff nasceu em 1922 e pouco tempo depois acabou perdendo os pais, sendo criado pelos avós. Já na adolescência, como eles não tinham condições de criar ele, acabou indo parar num orfanato. E logo que ele saiu de lá, se casou com apenas 19 anos de idade. Já na sequência, ele foi convocado para lutar a Segunda Grande Guerra Mundial pelos Estados Unidos. E na famosa Batalha de Ardenas, na Bélgica, um pouco antes do final da guerra, infelizmente ele acabou perdendo parte de uma perna. E aí, logo que ele voltou para os Estados Unidos, ele acabou se formando em engenharia mecânica, só que acabou não assumindo a profissão, já que a vontade dele mesmo era ser inventor de brinquedos. Inclusive, teve muitas patentes registradas. Já em 1981, com inspiração na mitologia japonesa, o Toby Wolff criou esboços de uma equipe de personagens musculosos e superpoderosos, que combinavam poderes sobre-humanos e animais. Para os conceitos sobre nome, aparência e poderes dos personagens, ele contou com a ajuda da família, principalmente da sua filha Janice. Depois o conceito foi evoluído junto com o cartunista Leonard Starr e o designer Mike Germain e a galera da Rankin Bass Animated. Infelizmente, em 21 de junho de 1999, o Toby Wolff faleceu no Havaí com 76 anos de idade, mas com certeza esse cara entrou para a história para a galera que gosta de Thundercats. Segunda curiosidade. Vocês sabiam que a Rankin Bass Productions, a produtora dos Thundercats, tinha um psicólogo, como consultor na equipe técnica do desenho animado? O Dr. Robert Curtis foi contratado para trabalhar especialmente no desenho animado dos Thundercats, e o estúdio gostou tanto do resultado que ele continuou a trabalhar no desenho seguinte da produtora, os Silverhawks. O Dr. Robert Curtis, um PhD em psicologia com mais de 3 décadas de experiência, foi encarregado de ler e avaliar cada roteiro que era escrito, para garantir que cada episódio tivesse realmente uma lição moral positiva de fundo para a história do dia. E o Dr. Curtis chegou até mesmo a elaborar um relatório para cada um dos 65 episódios da primeira temporada e entregou para a galera da técnica para eles lerem, para ver se estavam no caminho certo. Olha, isso que é comprometimento. Olha, e isso que eu também chamo de preocupação saudável com a criançada da época. Eles entregavam histórias positivas, mas sem forçar a barra para isso. E o doutor ainda tá na ativa. Bem que podiam ter chamado ele para dar umas consultadas, para esse povo que criou esse troço novo chamado Thundercats War, diz aí. Talvez, só talvez, se não tivessem avacalhado tanto, esse desenho ainda tivesse no ar. Terceira curiosidade. E agora eu quero ver se você sabia dessa. Thundercats Ho! O filme foi originalmente planejado para ter um lançamento nos cinemas dos Estados Unidos. Isso ia acontecer nas férias de verão de 1987. Só que antes disso, veio uma sequência de lançamentos de filmes animados, como o dos GoBots, Battle of the Rock Lords, My Little Pony The Movie e Transformers The Movie, todos eles de 1986. E adivinha,
todos eles fracassaram nas bilheterias. E aí a galera da Rankin Bass, que não era burra nem nada, foi lá e cancelou o lançamento nos cinemas para não ter prejuízo. E pensou em lançar o filme direto para VHS. Só que aí veio a pá de cal, que foi o lançamento do longa animado dos Comandos em Ação direto para VHS, já que a Hasbro também tinha desistido do lançamento nos cinemas, se tornando mesmo assim mais uma canelada. E pronto, a Rankin Bass cabreirou de vez e o filme foi dividido em uma história de 5 partes, se transformando nos 5 primeiros episódios da segunda temporada do desenho da TV. E sabe-se lá porque resolveram manter o lançamento do VHS lá no Reino Unido, e os ingleses puderam conferir um filme realmente com 2 horas de duração. Thundercats Ho! Is here now! An all-new epic adventure! Thundercats Ho! The movie is on video! See it now! Only available at... Thunder! 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 Woolworths! Quarta curiosidade. E vou dizer, realmente Thundercats foi um desenho que se preocupou em passar algum aprendizado para a criançada, sempre se preocupando com os valores que elas seguiam. Mesmo, é claro, que o principal fosse ver o pau torar entre os Thundercats e o Munra e também os mutantes. Tanto é que os Gatos do Trovão participaram de um PSA, os chamados Anúncios de Serviço Público lá nos Estados Unidos. E isso foi feito através de um comercial para televisão para prevenir a criançada quanto às bebidas alcoólicas. I'm Lion-O, Lord of the Thundercats, reminding you that kids are not allowed to drink anything with alcohol in it. And I'm here, telling you this, don't kid around with drinking. It's against the law. Obey the code. Don't drink alcohol. Tá vendo? E tem gente que ainda tem coragem de falar que desenho dos anos 80 não tinha conteúdo e era feito só para vender brinquedos. Vai vendo. Quinta curiosidade. E vocês sabiam que Thundercats não estavam sozinhos no universo? Já que a Rankin Bass também criou os Silverhawks, os Falcões de Prata, que ganharam o desenho animado em 1986. Não se sabe se os Silverhawks e os Thundercats clássicos viveram no mesmo período temporal, já que episódios como o da Excalibur davam fortes indícios de que o terceiro mundo dos Thundercats era na verdade uma terra de um futuro muito, mas muito distante. E os Silverhawks também eram do futuro, só que mais próximo, e citavam a Terra inclusive em alguns episódios. Wings of silver, birds of steel. Silverhawks, partly metal, partly real. Silverhawks. Aliás, vocês sabiam que, com exceção do Cooper Kid, todos os Silverhawks eram nascidos na Terra? Já os Tiger Sharks, a equipe aquática do terceiro desenho da Rankin Bass, que foi lançado em 1987 e que infelizmente ficou inédito aqui no Brasil, também faz parte do mesmo universo da galera anterior. E os Tiger Sharks aparentavam se passar um futuro meio que entre Silverhawks e Thundercats. E a gente acabou nunca vendo o encontro das 3 equipes para tirar essa dúvida. Pelo menos em 2011, o remake dos Thundercats mostrou meio que de relance, uma interação entre as 3 equipes, mesmo que isso tenha sido muito pouco para os fãs de verdade. Tenho boas notícias. Após vasculhar os imensos oceanos e planícies desoladas do planeta, a pedra foi localizada dentro de uma cidade armada. Nossas forças trabalham para capturá-la nesse momento. Cada espécie tem seu lugar, Neo. Algumas foram criadas para tarefas maiores do que outras, mas sua espécie provou ser a mais astuta e brutal. Na verdade, segundo os produtores falaram na época, a gente teria sim um crossover entre as 3 equipes que aconteceria na segunda temporada. Só que infelizmente, como vocês sabem, o desenho acabou sendo cancelado no final da primeira temporada. Sexta curiosidade. E a nossa próxima curiosidade é exclusiva do Brasil. Afinal de contas, as poderosas vozes dos saudosos dubladores Silvio Navas e Newton da Mata davam vida às versões brasileiras do Munra e do Lion, os 2 maiores antagonistas do desenho animado. Nada conseguirá deter a força vingadora.
Exceto o perverso Monrar, o horror do reflexo da sua imagem. E enquanto os dois eram inimigos nesse desenho, na outra parceria deles era diferente, já que o Silvio Navas emprestava a imponente voz que ele tinha pro Bud Spencer, né, pro gigante Bud Spencer, e o Newton da Mata emprestava a voz dele pro Terence Hill, né, pro nosso malandro de plantão. E ali os dois eram amigos, ou quase isso. Ei, você vê um cara de macacão com graxa na cara? Já deu uma olhadinha no espelho? Ei, eu conheço você. Foi você quem trouxe meu barco até aqui, não foi? E daí? Acontece que alguém sabotou meu motor. Eu tô me lixando. E diz aí, é muito legal, né, saber que de alguma forma os Trinity e os Thundercats têm alguma coisa em comum aqui no Brasil, já que para quem viveu os anos 80, né, essas duas franquias, a franquia dos Trinity e também dos Thundercats, eram muito queridas. Sétima curiosidade. E todo mundo sabe, né, que um produto de sucesso acaba sendo explorado de todas as formas possíveis. E com os heróis de Thundera não foi diferente, já que os Thundercats ganharam um show chamado Thundercats Live. Thundercats Live! Thundercats Live at Madison Square Garden. All your favorite TV superstars in person. An extravagant adventure with the high-flying Silverhawk, Steve, Gumby, and Pokey. Music and excitement with the dancing street frogs. Your family will love the amazing Thundercats, the fun-loving Karate Cat, the high-flying space-age Silverhawk. Don't miss Thundercats Live, now through October 11th, only at Madison Square Garden. Tickets now to Garden Box Office, Ticketron, and Teletron. E obviamente esse evento foi criado durante o auge dos Thundercats lá nos Estados Unidos. E como deu bem para vocês verem, eles não estavam sozinhos nessa. E entre outras propriedades da Rankin Bass, até os Silverhawks dividiam o palco com os Thundercats em meio a muita cantoria e coreografias de dança com fantasias, obviamente, de gosto duvidoso. E vamos combinar, né? Fazer apresentações em Nova York, ainda mais no Madison Square Garden, não era para qualquer um. Então isso significa que lá nos anos 80, os Thundercats estavam com moral, diz aí. Oitava curiosidade. E já que a gente falou de popularidade, né, é bem curioso a gente notar que até hoje os Thundercats não ganharam um filme. Mas vocês sabiam que em 2007 isso quase aconteceu? Já que nessa época os Thundercats já faziam parte do catálogo da Warner há anos, e finalmente tinha sido anunciada a produção de um longa em CGI para a equipe. Porém, entretanto, todavia, até hoje esse projeto não ganhou a luz do dia e pelo visto não vai ganhar. Pelo menos a gente viu cair na internet, né, cair aqui no YouTube, um teste de cena que, olha, prometia. You may be a big man on the outside, but inside you are still a boy. Thunder. Thunder. Thundercats! É uma pena mesmo esse projeto não ter ido pra frente, né? Agora diz aí, bem que a Warner podia fazer algo minimamente parecido com o que o fã, né, o Mike Boots, fez agora com a abertura da série. Olha, eu já ficaria muito satisfeito. Nona curiosidade. E na parte dos brinquedos existe uma curiosidade muito legal para quem coleciona. Sabiam que existe um santo graal de plástico? A galera lá dos anos 80 vive atrás desse brinquedo. E esse santo graal é o Mad Bubbler, ou bolha maluca, se por acaso do destino ele tivesse sido lançado pela Glaslit aqui no Brasil. O brinquedo nunca passou de um protótipo e até então só tinha aparecido em alguns catálogos de brinquedo lá dos anos 80. Só que recentemente, o colecionador revendedor de brinquedos Jordan Hembrook, que também é apresentador do programa Toy Hunter, conseguiu de um designer de brinquedos da LJN na época,
justamente esse protótipo já pintadinho e tudo mais, e depois revendeu a peça para um outro colecionador pela bagatela de 25 mil doletas. Nada mal para um pedaço de plástico lá dos anos 80, diz aí. 10ª curiosidade. E como todo mundo sabe e também viu nesse programa, os Thundercats sempre fizeram muito sucesso além da televisão. Tanto que desde 1985 existem histórias em quadrinhos com os Gatos do Trovão. E entre 1985 e 1988, enquanto o desenho animado ainda estava no ar, a Marvel publicou 3 séries de histórias em quadrinhos baseadas nos heróis. Depois disso, entre 2002 e 2003, a DC Comics, dentro do selo Wildstorm, publicou 5 minisséries que continuaram as histórias de onde tinham terminado na televisão. Mas não ficou por aí não, hein? Já que os Thundercats também tiveram um crossover com o Superman, o maior herói da editora, e também um crossover bem inusitado com outro grande sucesso dos anos 80, os Gatchaman, ou J-Force, dependendo de onde e quando você assistiu. Esse encontro saiu uma edição única e foi especial mesmo, já que os Gatchaman eram publicados pela Top Cow Comics, e aliás, o encontro teve até direito à capa ilustrada e pintada pelo grande Alex Ross. E mais recentemente, em 2016, os Thundercats voltaram a aparecer na DC Comics. E dessa vez, foi um super crossover com o He-Man e os Mestres do Universo. Um encontro que todo mundo dos anos 80 sonhava em ver numa minissérie que inclusive faz parte do cânone das novas histórias do He-Man pela editora do Superman. Eu vou dizer, né? Fora o encontro aí com o Superman, é realmente uma pena que nenhum desses outros encontros tenham sido lançados aqui no Brasil. Panini, ainda dá tempo, hein? Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de curiosidades e se querem mais, já sabem, né? Bora comentar aí quais outras franquias que mereciam curiosidades, compartilhar, que é muito importante, e deixar aquele like felpudo. E se você tá chegando agora aqui no canal, gostou do que viu? Faz o seguinte, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho. E também conhece Coleção em Ação Show em todas as redes sociais que a gente tá. Tem muita nostalgia para vocês. E também tem o nosso site especializado em coleções de brinquedos dos anos 80. Muito legal. E toda segunda-feira eu tô junto com a galera do MachineCast no podcast mais maluco, mas também mais nostálgico da podosfera, nos melhores agregadores de podcast. Tô esperando vocês por lá. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal. E essa... Sacanagem. Será que isso vai atrapalhar, viu?